world only the strong will survive. Hear the roar and you will know you're alive. Feel the energy building your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Being immortalized. Personagens extremamente poderosos, com um poder de outro mundo, que são conhecidos exatamente por causa de sua força e poder descomunal. De um lado nós temos o último filho de Krypton, Superman, e do outro, aquele que derrota todos com um soco, Saitama, de One Punch Man. Enfim, essa é uma batalha que já é discutida há muito tempo, mas muito mesmo, e pelo que incrível que pareça tem um resultado muito óbvio. Se a gente for comparar qualquer feito do Superman, né, das HQs com o Saitama, pelo amor de Deus, o Saitama é espancado, cara, não tem nem comparação. Mas ainda é uma batalha muito discutida e muito falada por aí pelo público, né? Todo mundo gostaria de ver esse duelo. Então eu decidi equilibrar as coisas, como diria o Billy Bruto. Eu peguei uma versão do Superman da HQ Red Sun, que é uma versão do Superman alternativa, é uma Elseworld, ou seja, não faz parte do principal, né, da DC Comics, a Terra 1. Então a gente pode pegar esse Superman, que é bem mais equilibrado com o poder atual do Saitama, para os dois entrarem em um confronto de quem é o mais poderoso. Enfim, instigando todas as dúvidas, vamos às regras desse confronto. Bom, o Superman é meio óbvio, a gente está considerando aqui a HQ Red Sun, e qualquer coisa que fuja dessa HQ simplesmente não vale. Saitama, a gente está considerando o anime e o mangá, já que os dois são a versão definitiva da obra, assim digamos. Então, os maiores feitos, né? A melhor versão contada tá no anime e no mangá. Tem o webcomic também, que é canon, então a gente pode usar alguma coisa lá, mas o principal mesmo que a gente pode usar aqui como argumento para um feito do Saitama seria exatamente pelo anime e pelo mangá. Então, deixado tudo isso que eu falei aqui muito bem claro, agora sim. Superman é o último filho de Krypton. Ele é um alienígena nascido nesse planeta peculiar e antes da sua explosão, seu pai, Jor-El, mandou ele em uma nave aqui para a Terra. Só que nessa realidade aqui, que é a Red Sun, em vez de ele cair na fazenda de Jonathan e Martha Kent, aqui ele caiu na União Soviética. E em vez de ele ser um super-herói que representa os valores dos Estados Unidos, aqui ele representa o comunismo. E aqui nessa história, que foi intitulada aqui no Brasil Entre a Foice e o Martelo, a gente conhece esse Superman aqui. E é o Superman que a gente conhece. Ele é um cara bondoso, um cara de paz, um cara que acredita na justiça e na esperança, mas está numa realidade utópica e tem que lidar com as consequências da Guerra Fria, que aqui são bem mais presentes do que na Terra 1. Enfim, o Red Sun é uma ótima história, e para quem curte o Superman, e até quem não curte também, eu acho que é uma boa recomendação de uma boa leitura. Mas enquanto a gente não esteja falando exatamente de Red Sun, vamos falar do Superman. Bom, na HQ, o Superman ele tem um grande feito, que é um puta grande feito, que é no final dela, onde o Superman ele pega
a nave do Brainiac, que estava prestes a explodir, e leva ela puta longe do sistema solar. A explosão da nave é tão grande, mas é tão grande, que é milhares de vezes maior que a do nosso próprio Sol. Ou seja, a explosão aconteceu milhares de quilômetros de distância do nosso sistema solar. O que faz minimamente o nosso Superman Red Sun aqui, MFTL Plus. E seu poder destrutivo, né? É um pouco polêmico porque tem que se argumente que o Superman ele não tancou a explosão dessa nave. E sim que o Superman ele só fugiu do raio dela. O que é um argumento válido. Mas aqui eu vou considerar que o Superman realmente não teve tempo para fugir do raio da explosão e tomou o ataque na cara. E como a gente vê na HQ, ele sobrevive. Então, se a gente for considerar isso, o Superman Red Sun é facilmente nível de Large Star. Em experiência, bom, ele é um guerreiro extremamente habilidoso, que já enfrentou diversas ameaças, mas uma desvantagem do Superman é que ele nunca enfrentou um ser de soltura. Na HQ, ele algumas vezes se depara com alguns personagens até que bem poderosos, como a Mulher Maravilha e o próprio Brainiac no final, mas no geral a gente tem o Superman que não está acostumado com seres tão fora da realidade quanto ele. Tirando lá pro final da história, né? E alguns elementos à parte. Mas a gente tá falando de um Superman que tem um bom tempo de experiência também. E a gente não pode simplesmente ignorar isso. E em hacks, bom, o Superman a gente sabe como é que são os hacks do Superman. São os poderes padrões, né? De super força, super velocidade, super resistência, capacidade de voar, né? O olho de raio-x, a visão térmica, o sopro congelante, né, os poderes de sempre do super-homem. E o Red Sun não foge desses padrões, eles são basicamente os poderes dele. E mais ou menos é isso. Esses são os status atuais dos grandes Superman Red Sun. Nothing left behind. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Don't stand by and deny it. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Break new ground and defy it. Don't let the world outside leave you guarded and alone. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Let them all be reminded. Agora vamos ao Saitama. Bom, o Saitama ele era de início um homem normal, assim como eu e você. Só que um dia, voltando da entrevista de emprego, ele encontra um monstro caranguejo que estava atrás de uma criança porque a criança lhe envenhou mamilos no peito dele. Saitama, como ele é um homem de caráter, ele salva essa criança e mata o monstro. E nisso ele descobre uma sensação heróica que existia dentro do seu peito. Então, por causa disso, ele decide treinar e treinar. Mas ele treina tanto, fica tão poderoso, tão forte, que fica careca. E consegue ter a habilidade de derrotar qualquer adversário com apenas um único golpe. Enfim, né? Pra esse duelo aqui, a gente sabe como é que é a fanbase do Saitama, como eles são lunáticos e pá, então... O Saitama não tem força infinita, não tem a capacidade do roteiro que faz dele vencer qualquer adversário com soco. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. Vamos começar com um duelo, né, de jeito normal. Não tem isso, né? Vamos tirar essa porra aí da cabeça. Ok, tirando isso da sua cabeça, quais são os feitos do Saitama? Bom, bastante até. Ele já conseguiu destruir um meteoro do tamanho da cidade dele, lembrando que a cidade de One Punch Man são do tamanho de vários países. Com um único golpe, derrotou um bicho que tinha um poder de destruição planetário, basicamente brincando. Com um único golpe sério da sua galeria de força, ele foi capaz de repelir e derrotar o Boros com seu ataque que o mesmo tinha afirmado que poderia destruir toda a Terra. E, mais atualmente, no mangá, numa colisão de socos com Garou, ele conseguiu fazer uma pressão de ar tão grande, mas tão grande, que se espalhou e explodiu várias estrelas em um grande espaço, assim digamos. Tanto que a olho nu não era visível nenhuma estrela a quilômetros de distância. O que faz desse feito minimamente Multisolar System.
Em velocidade, o Saitama não fica muito para trás, já que o personagem, desde sua primeira aparição na obra, já se mostrava assim, infinitamente superior ao Sonic em velocidade do som, né? Que, como o próprio nome diz, tem a velocidade do som. Mais pra frente na obra, o Saitama foi realizando cada vez feitos mais absurdos, como ir da Lua para a Terra em questão de segundos, superar com facilidade a velocidade do Flash e a velocidade da luz, como o próprio nome diz, tem a velocidade da luz. E mais atualmente no mangá, ele criou uma espécie de constelação só na base da velocidade na luta dele com o Garou, o que faz o personagem minimamente MFTL+. Enfim, né? Em experiência, o Saitama ele tem um ponto que ele é basicamente um protagonista de anime no seu auge de poder, só que no início da obra, né? Como o próprio One diz. Então, ele basicamente tem experiência completa de um protagonista de anime, padrão, assim digamos, tá ligado? Ele já passou por vários desafios e várias batalhas durante seu processo de combate a todo tempo. Mas o que diferencia ele é que no status atual dele, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, que basicamente tem ninguém que consiga lutar de igual para ele. Dois personagens já representaram uma ameaça mínima para ele, foram o Boros, que acho que esse daí nem é uma ameaça, já que ele conseguiu basicamente derrotar ele com um único golpe, um golpe sério, mas um golpe. Sendo a primeira vez na obra que a gente viu o Saitama usar realmente uma porcentagem séria de seu poder, e da outra foi com o Garou, que nesse sim o Saitama lutou a sério e foi o mais perto de uma ameaça que o Saitama enfrentou em toda a obra. Mas normalmente o Saitama enfrenta adversários muito abaixo de seu poder, e o que pode ser alguma coisa ruim, se a gente for levar em conta que ele vai lutar com o Superman, já que ele não pode se conter em início de combate, ele tem que lutar desde o princípio em seu auge de poder. Mas é como eu disse, ele ainda é um guerreiro bastante experiente, já enfrentou diversas ameaças, sendo considerado pelo próprio Wano como sendo o protagonista em seu auge de poder no início da obra. Então, em experiência, o Saitama ainda tem uma vantagem. E em hacks, cara, o Saitama ele tem um hacks muito apelão, que basicamente ele pode evoluir infinitamente, já que ele tem essa habilidade aí, né, de que com o poder dele, já que ele superou o tal limitador, que limitava os seus poderes, agora o Saitama ele tem uma expansão infinita, ele pode evoluir assim como ele desejar em combate. Então o Saitama ele pode eventualmente até superar o Superman em uma luta corpo a corpo, o que faz do Saitama um oponente extremamente apelão, para falar a verdade. Já que se o Superman for mais forte, o Saitama pode simplesmente continuar lutando, evoluindo durante a luta e uma hora superar ele. Isso faz do Saitama um oponente muito poderoso e digno para essa versão do Superman. Enfim, né, meus amigos? Agora sim, vamos ao confronto. Bom, né? Como a gente sempre faz aqui, vamos aos poucos. Em força, a vantagem para mim é extremamente óbvia, que é a do Saitama. Bom, a gente considerou aqui como se o Superman tivesse tomado o raio da explosão na cara, né? Daquela explosão da nave do Brainiac, que como eu mostrei aqui, teve um raio maior, muito maior, na verdade, que do próprio Sol. A questão é que o Saitama, basicamente, ele explodiu várias estrelas em quilômetros de distância, a ponto de não serem vistas a olho nu. Isso é uma distância muito maior do que a diferença da explosão do Sol para o raio da explosão do Brainiac. E, tipo, é como se o raio do ataque do Saitama tivesse uma distância de milhares de sistemas solares de diferença do nosso, com um raio explosivo igualmente poderoso. Então, para mim, nesse caso, não tem nem o que se discutir. E se a gente for tentar discutir alguma coisa, ainda é argumentável que o Saitama, em eventual combate, ainda consiga superar a força do Red Sun, por causa dos hacks dele. A velocidade do Saitama e do Superman, teoricamente, é a mesma, eu não vou discutir muito aqui. Eu vou colocar os dois em pé de igualdade nesse sentido. Experiência, como eu disse, os dois eles têm seus problemas, já que o Superman ele não está acostumado a enfrentar seres de sua magnitude,
Mesma coisa do Saitama, mais ou menos, mesmo os dois já tendo passado por diversos confrontos e tendo uma certa experiência em seus ramos de super-heróis. Então vou colocar os dois em pé de igualdade aqui também. Hacks é o que mais fode, porque o Superman sim, ele tem bastante hacks, mas são hacks mais descompromissados. São coisas mais igualadas à sua força. Tipo, ele pode soltar uma visão de calor. Ele pode voar. Tipo, umas paradas assim. Tipo, não é algo que vai realmente influenciar no resultado do confronto. Já o Saitama, ele tem um hack de evoluir infinitamente com o percorrer da luta. Então, tipo, o Saitama pode ir ficando mais forte com o decorrer do confronto, o que é uma péssima coisa para o Superman, porque caso o Superman tenha alguma vantagem no início de combate, essa vantagem pode ser simplesmente perdida em meio só por causa desse hacks aí do Saitama. Então, aqui a gente vai dar vantagem para o Saitama. Então, basicamente, em força, o Saitama tem vantagem, em hacks, o Saitama tem vantagem, e os dois estão em pé de igualdade em velocidade e experiência. Então, para mim, não tem muito como se argumentar aqui. O vencedor desse confronto claramente é o Saitama, de One Punch Man. So sleep soundly in your beds tonight. Judgment falls upon you at first light. I'm the hand of God. I'm the dark Messiah. I'm the vengeful blood. In the blackest moments of a dying world, what have you become? Enfim, né? Eu sei como é que é botar personagem de One Punch Man e da DC pro confronto. É sempre um blá blá blá, é sempre uma discussão eterna. Então, aqui, né? Tentem ser os mais respeitosos possíveis, tentem não xingar a família de ninguém, tentem não ameaçar ninguém de morte e serem educados. Talvez, quem sabe, né? Mas eu acho que é tudo por hoje. Se inscreva no canal, dá like, não de sempre, né? Porque a gente tá aqui acostumado para poder continuar. Então é tudo por hoje. Então até. Valeu, falou e tchau.